Domingo, 5 horas da tarde, você estava no churrascão com seus amigos ou com a sua família e de repente você resolve ir para casa, né? Pega uma rua, pega uma esquina, vai pegar a avenida principal. De repente, você está de frente com a blitz da lei seca e o guarda pega você. O que é que acontece? Embora esse tema ele seja temido, né, por muitos motoristas, por muitos condutores, a maioria não entende muito bem as consequências de ser pego na lei seca. Nesse vídeo eu vou responder para você as principais dúvidas sobre o tema. O que é a multa da lei seca? Quais são as consequências? Quais são os desdobramentos? E principalmente, é possível reverter essa infração? É possível resolver esse problema? É possível se livrar das penalidades dessa multa? Fique comigo até o final desse vídeo e saiba tudo o que você precisa sobre a lei seca e como resolver esse problema. Eu sou Felipe Andrade, advogado, especialista em direito de trânsito, já atuei no Detran como servidor público concursado por mais de 10 anos, auditando centenas e centenas de processos. Hoje eu atuo como advogado na defesa dos condutores e dos motoristas. Vamos agora ao primeiro ponto. Gente, o que é de fato a multa da lei seca? O Código de Trânsito Brasileiro, ele é claro, ele diz bem assim, que dirigir sob a influência de álcool é uma infração. É uma infração dirigir sob a influência do álcool. Mas não basta só você dirigir. O Estado, ele precisa comprovar que você estava embriagado. Esse é o detalhe crucial para o entendimento da multa da lei seca, certo? Quando eu digo Estado, eu quero dizer o agente de trânsito, o policial militar, a PRF, quem estava realizando a blitz e pegou você embriagado ou supostamente embriagado, como a gente vai ver ao longo do vídeo, certo? O Estado ele tem algumas diversas formas de comprovar que você, motorista, condutor, estava embriagado. A primeira coisa é através do etilômetro. É um aparelho, né, muito famoso por um outro nome, que é chamado bafômetro, né? Ele é muito mais conhecido assim. Então, o condutor vai, assopra e o bafômetro acusa ou não que ele estava embriagado. A outra forma é através de um exame de sangue, um exame de sangue clínico, né? O Estado também consegue comprovar isso. A terceira forma, através da constatação pelo agente de trânsito que você estava embriagado. A quarta forma, outras provas admitidas em direito. Dependendo da circunstância, vai ser uma prova testemunhal, vai ser um vídeo, vai ser uma perícia. Tudo isso faz parte das outras provas admitidas em direito. Aqui eu vou começar esclarecendo alguns pontos muito importantes em relação ao bafômetro. Atualmente, né, nesse teste que é realizado, a quantidade de álcool tolerada, né, com aspas, é de 0,05 miligramas de litro de álcool no ar expelido dos pulmões, certo? Por que eu digo que ela é tolerada? Porque é uma margem de erro admissível para o bafômetro, né? É comum a gente ouvir as pessoas dizendo bem assim, a lei seca, tolerância é zero, não é? Não existe margem para lei seca no bafômetro. Calma, não é bem assim. A própria legislação, né, traz que o aparelho ele pode errar. O bafômetro ele é um aparelho como qualquer outro. Então existe sim um erro admissível no bafômetro. Eu vou lhe explicar isso para que você possa entender e visualizar na sua infração, né, em que margem você se encontra, certo? Se deu de 0,01 a 0,04, não é infração. Porque é a margem de erro do aparelho. A partir de 0,05 miligramas por litro é infração e o condutor ele será autuado. A partir de 0,3 miligramas por litro é crime de trânsito. Então isso precisa ficar claro para a gente, essa diferenciação, né, das medidas, de como é avaliado o teste do bafômetro. Fique atento. A segunda forma é através do exame de sangue. No exame de sangue, nenhuma porção ela é aceita, nenhuma porcentagem é aceita.
Outro ponto é a constatação pelo agente de trânsito. Segundo a resolução 432 do CONTRAN, para a confirmação da alteração psicomotora do condutor, o agente ele deve considerar um conjunto de sinais que comprove a situação do condutor e não apenas um. Então, por exemplo, é um andar desequilibrado e vacilante, junto com o odor do álcool, junto com a linguagem desconexa ou embolada, por exemplo, certo? É necessário vários fatores, mais do que um, para que o agente ele constate de fato a embriaguez daquele condutor. Pois bem, vamos passar agora para um ponto extremamente importante, certo? E eu vou explicar com calma para que você possa entender ponto a ponto. A primeira coisa, quais são as consequências da multa da lei seca? A primeira coisa tem que ficar muito claro, é uma multa que prevê um valor de R$ 2.934,70. Não é? É uma multa, fator 10, é quase R$ 3.000 que o condutor ele vai ter que pagar, não é? Pela multa da lei seca. A segunda previsão legal diz o que? A infração, a penalidade, além da multa, é a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. 1 ano sem dirigir. A terceira penalidade, o veículo ele é retido até a apresentação de um condutor habilitado, né? E claro, é sóbrio, né? Sem álcool ingerido. A quarta penalidade é que se você soprou o bafômetro, né, a sua vida ela pode acabar se complicando. Porque como eu lhe mostrei, dependendo do grau de álcool que mostre no aparelho, não é, ele pode ser uma infração de trânsito, uma multa ou um crime de trânsito muito maior. Então, a partir de 0,3 miligramas por litro é considerado crime e não apenas uma infração. Então, como crime, a consequência será a multa, a suspensão da CNH e o motorista ele também vai sofrer a penalidade de detenção. Nessa circunstância, ele pode pegar de 6 meses até 3 anos de prisão. Só que eu preciso trazer aqui para você o que, na minha opinião, né, no dia a dia, na prática do escritório, eu vejo que é o grande problema da lei seca dos motoristas, certo? Porque eu vejo que muitos, eles não chegam no crime de trânsito, né, que é uma penalidade mais gravosa, com consequências mais sérias, né? Eles ficam na parte da infração do trânsito, ele fica na infração, ele não chega no crime, ele vai na infração. Então, dentro desse aspecto da infração, existem as consequências indiretas, que eu chamo, né? Os desdobramentos, né? Além daquele valor de R$ 3.000, né? Como eu lhe expliquei, existem coisas que vão com certeza piorar a vida desse condutor, que está relacionado ao processo de suspensão do direito de dirigir dele por 1 ano. 1 ano, a carteira dele é retida pelo órgão de trânsito, ou muitas vezes nem é retida, certo? Ele fica com a carteira dele rodando, não é? Mas no sistema do Detran, no sistema do CONTRAN, do Denatran, consta lá a penalidade de suspensão do direito de dirigir dele. O que é que acontece? A primeira consequência gravosa para esse motorista é que ele está rodando. Ele acha que não aconteceu nada. Ah, eu não entreguei minha carteira, tô de boa, tô livre, né? Detran não me pegou, eu não fui lá entregar, nem ele veio pegar, nem o guarda reteu, tá tudo tranquilo. E não é essa a verdade, não é? Independentemente da entrega da carteira ou não, não é? Constando no sistema, que é a parte principal, o processo de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, esse motorista ele está numa situação muito perigosa para ele. E eu vou mostrar aqui as consequências disso. Se esse motorista ele tomar mais de uma multa, não é? Caiu uma multa durante o processo de suspensão da CNH dele, ele vai sofrer com uma penalidade mais gravosa ainda, que é a cassação do seu direito de dirigir. Preste atenção, eu não estou falando mais em suspensão, não é? Eu estou falando agora em cassação. É outro termo, é uma penalidade mais gravosa. O que é que acontece na cassação? O motorista ele perde a CNH dele, ele perde a licença para dirigir, ele sofre uma penalidade de ser obrigado agora, na cassação, a ficar 2 anos sem dirigir. Vocês lembram que eu falei com vocês que na suspensão era 12 meses, 1 ano, não é? Na cassação agora são 2 anos
sem dirigir. Isso é uma consequência muito grave. Ela traz ainda outros desdobramentos, não é? O motorista, uma vez cassado, ele precisa voltar para a autoescola. Ele precisa fazer tudo de novo e pagar por uma nova carteira de habilitação. Hoje, uma primeira habilitação, ela custa algo em torno de 2 a 3 mil reais, dependendo da categoria, né, e da autoescola, da cidade, varia um pouco. Mas quando eu falo, o que é fazer tudo de novo, né, que eu disse, volta para a autoescola, vai pagar a autoescola, né, de 2 a 3 mil reais, e vai fazer tudo de novo. O que é tudo de novo? São pagar a taxa do Detran, pagar a taxa da autoescola, fazer um exame clínico, que é os exames de vista, um exame psicológico, um exame toxicológico, dependendo da categoria, não é? Fazer as aulas teóricas, mais de 15 aulas teóricas, faz a prova teórica, tem que acertar 70% dessa prova no mínimo, né? De 30 questões, você tem que acertar 21, pelo menos. Você vai fazer as aulas práticas de direção no carrinho da autoescola, vai fazer a prova prática, né, a baliza ou a garagem da autoescola, não é? Se você passar por tudo isso que eu estou falando agora para você, você vai pegar uma carteira chamada carteira provisória. Eu nem sei se você lembra, mas antes da definitiva existe uma carteira chamada provisória. E é justamente aqui onde entra a terceira consequência indireta do processo de suspensão do direito de dirigir. Acontece o seguinte, você está com a carteira provisória na mão, não é? Então, depois de você ser aprovado na primeira habilitação, o aluno ele recebe essa habilitação. Ela é temporária e ela é frágil, não é? Ela é temporária porque ela tem um prazo limite de 12 meses. Ou seja, você vai ficar com sua CNH provisória por 12 meses depois da autoescola. E por que ela é frágil? Porque durante esse período de 12 meses, né, você não pode pegar multas graves e nem multas gravíssimas na sua habilitação. Eu vou lhe explicar, vamos por partes. Existem aquelas multas que são gravíssimas, né, de 7 pontos, você não pode pegar nenhuma. Existem as multas graves de 5 pontos, você também não pode pegar nenhuma. E existem aquelas chamadas multas médias de 4 pontos. Essa você pode pegar apenas uma. Gente, o detalhe é que hoje existem mais de 70 infrações consideradas graves. Portanto, seria muito difícil aqui eu falar de todas para você, ou eu trazer todas alinhadas para você. Mas eu trouxe aqui um exemplo que ele é clássico, né, no dia a dia do escritório, onde eu vejo que é aqui onde a maioria dos motoristas eles acabam se perdendo, né, eles acabam sofrendo na mão do Estado, que são as famosas multas de radar. Responda aqui embaixo nos comentários se na sua cidade tem pouco radar ou muito radar, certo? Por quê? O que é que o Estado ele mais gosta? O que é que a sua cidade, o seu estado, ele mais gosta? Ele gosta de comer o dinheiro através das multas, de arrecadar dinheiro através das multas, entendeu? Então é muito fácil no dia a dia a gente ver condutor que tem 3 multas, 4 multas, não é? Se você é um motoboy, se você é Uber, transporte escolar, é muito normal você ter 5, 8, 10 multas e você está sofrendo com as multas mais clássicas, que são as multas de radar. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. O artigo 218, ele fala muito sobre o exceder a velocidade. É a multa mais comum, gente, que todo mundo pega. Porque tem radar para tudo que é lado. Nas grandes avenidas expressas tem radar, entendeu? Então, o 218 diz bem assim, se você exceder, né, o máximo da velocidade permitida naquela via até 20%, não é? Você recebe a multazinha leve. Perdão, uma multa média de 4 pontos. Se por acaso você correu mais um pouquinho e excedeu de 20% a 50%, você recebe 5 pontos. Já é uma grave. Se você correu bastante, estava empolgado, estava com pressa, estava atrasado, você recebe uma multa do 218, né, que ele fala sobre exceder o máximo permitido em 50%. Então, o 218 prevê 3 situações, 20%, de 20% a 50% e 50%. Uma multa gravíssima, 7 pontos.
Então, se você é um motorista de aplicativo, é um motoboy, é um caminhoneiro, é fácil você pegar mais de uma multa no mês. É ou não é? Não é? Até mesmo um condutor normal, que ele vai e volta para o trabalho, né? É comum ele pegar uma multa no radar, né? Uma multa no outro radar, perto do trabalho, for num passeio, se distraiu. É normal, devido à quantidade de radar que a gente tem nas nossas cidades em todo o Brasil. Só que aqui fica o alerta. O perigo da CNH provisória é que são diversas multas que o motorista ele pode pegar durante esse período de 12 meses. E o que é que acontece se ele pega a multa durante a carteira provisória, durante os 12 meses, seja uma multa gravíssima ou uma multa gravíssima ou grave, ele já perde a provisória, volta para outra escola. Se for uma multa média, apenas 4 pontos, uma só ele pode pegar, 2 ele perde a provisória. Então são consequências que deixam o motorista cada vez mais vulnerável. Eu vou explicar agora para você a quarta consequência do processo de suspensão do direito de dirigir. É que o motorista, principalmente aqueles chamados motoristas profissionais, né, que tem atividade remunerada na carteira, né? Ele é um Uber, é um caminhoneiro, é um motorista de ônibus, né? É um motorista da ambulância, do transporte escolar, de cargas perigosas. Essa galera toda, esses amigos todos, eles são motoristas profissionais. Eles dependem do volante para sobreviver. Quando vem um processo de suspensão e pega a carteira dele, gente, ele tem uma perda da renda mensal dele, né? Ele é demitido, a empresa não aceita ele dirigir um caminhão da empresa com um processo de suspensão de direito de dirigir por 1 ano. 1 ano, não tem empresa que fique com o motorista durante 1 ano com ele com um processo de suspensão. Gente, a quinta consequência do processo de suspensão do direito de dirigir é a perda de tempo, é a perda de dinheiro, é a perda de energia que esse motorista sofre. Ele começa a ter, como muitos clientes meus, problema na família, né? A mulher quer pedir divórcio, problema no emprego, o empregador quer demitir ele porque não aceita que ele é um motorista profissional, dirige uma carreta, cargas perigosas e está com processo de suspensão na carteira. Ele tem a saúde abalada, que ele está perdendo a família, está perdendo o emprego. Então é um problema que surgiu lá com a multa da lei seca, né? E esse problema ele vai crescendo, esse problema ele vai ganhando outras dimensões, outros desdobramentos, como eu acabei de explicar para você. E a pergunta que fica aqui: tem como resolver esse problema da multa da lei seca? Tem como reverter essas consequências, né, que o condutor ele sofre ao ser pego embriagado dirigindo? A resposta é sim. Tem sim como resolver. Eu vou contar isso pra você, gente, em um próximo vídeo. Por quê? Eu sei que esse vídeo já tá extenso e eu quero a sua atenção, eu quero que você fique comigo. Eu tenho muita coisa ainda para lhe explicar para como você pode resolver esse problema da multa da lei seca e não sofrer com todas essas consequências. Então fique comigo, aqui embaixo vai ter o link do vídeo 2, da parte 2. Então eu peço que você clique e vamos para lá, onde eu vou lhe contar como você pode resolver o problema da lei seca. Se até aqui você ficou com dúvidas a respeito desse tema, você pode clicar aqui embaixo, você pode escrever nos comentários a sua dúvida. O que é que você não entendeu, o que é que não ficou claro, né? Qual é a sua situação? Se de repente você quer conversar comigo, você tem uma consultoria comigo, eu vou deixar aqui embaixo também um link para você clicar, para você falar com o meu escritório, entrar em contato com a minha equipe e marcar uma consultoria comigo, certo? Eu vou deixar aqui as informações aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Vamos para a parte 2.